Boa noite. Então, continuamos vendo, uma quantidade enorme de pessoas brigando, transformando a pandemia numa crise política. O comportamento dos nossos líderes, ele é um comportamento que se reflete nos nossos comportamentos. Se eles estão brigando unilateralmente defendendo as suas posições, é porque embaixo eles estão sentados em cima de nós que sustentamos esses comportamentos. Passamos por uma crise, de proporções históricas, uma crise na saúde, quiçá na economia, e as pessoas não entendem. Eu brincava com um amigo que o coronavírus deve estar de lado, como se tivesse se deixado de lado, e a gente se matando, transformando a crise numa crise política. E por quê? Por que isso acontece? Porque sempre o nosso lado egóico, egoísta, egotista fala mais alto. A gente até sabe o que fazer. Não é que a gente não sabe o que fazer, não é que a gente não sabe como agir, não é que os políticos não sabem como agir. Eles até sabem, nós sabemos, mas o problema é que a gente não escuta ninguém. E a gente sempre precisa do auxílio das outras pessoas. Mas como a gente não escuta ninguém, só quer que a nossa palavra seja respeitada, então não vai para lugar nenhum. É uma carroça que você coloca um cavalo puxando para frente e outro puxando para trás. Os dois cavalos com a mesma força, com a mesma vitalidade, e a carroça não vai para lugar nenhum, muito pelo contrário, ela vai se destruir. Então, essa pandemia, que ela não tem nada de pandemia, é uma segunda oportunidade que estamos tendo, porque para aqueles que pensam que está tudo fora do lugar, que o mundo perdeu o controle, que Deus está de férias, eu sinto muito em avisar que está tudo sob controle, Como eu sempre digo, ninguém vai morrer se não tiver que morrer, e tudo que vai acontecer, independente da nossa vontade, está nos planos de Deus. E esses comportamentos, nesse momento em que a gente deveria aproveitar dessa segunda oportunidade, porque essa crise ela vem no momento em que a família estava sendo esquecida, em que os valores estavam sendo esquecidos, em que a espiritualidade, a religiosidade, os bons comportamentos, a ética, tudo isso estava sendo esquecido. A gente virou gladiadores, de redes sociais, não respeita ninguém, não respeita a opinião de ninguém. E tudo isso se reflete no nosso dia a dia, porque isso não deve estar só no Brasil, Alguns países que eu conheço, algumas pessoas é igual, Na Colômbia, na Argentina. Isso deve ser em todo o planeta, O ser humano, achando que ele é o centro do universo. Então, Deus nos dá essa nova oportunidade que não vai durar para sempre, porque nada dura para sempre, nem a gente, aqui em relação a essa encarnação. Então, a gente tendo essa oportunidade de conviver de novo, de nos acertarmos, de nos aceitarmos, de nos respeitarmos. Há quanto tempo, o planeta não dava uma parada dessa? Imagina a quantidade de carros estacionados nas suas garagens, E a gente tem que ter até o cuidado de ir lá dar uma partida no carro, uns 5 minutinhos, 2 vezes por semana. A quantidade de carros parados nas garagens, a quantidade de pessoas que traem, que não estão tendo a oportunidade de trair e sim a oportunidade de fazer uma reflexão e se arrepender, porque nunca é tarde para ninguém se arrepender, nunca é tarde. E as pessoas não entendem nada do que está acontecendo, estão achando que é um probleminha e que eu posso continuar brigando, xingando, lutando, defendendo a minha posição às custas de derrubar os outros. E isso é um saco, pra falar a verdade, isso é um saco. E em cima disso eu separei aqui hoje no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou falar de dois capítulos hoje do Evangelho de Mateus, Lá no capítulo 7, no 7. Lá no capítulo 7, no versículo 3, nós temos aquela passagem do cisco e a trave no olho.
que é bem o que está acontecendo. Porque a gente acusa as outras pessoas, mas a gente nunca acha que a gente tá errado. Nós sempre somos o certo. Já viu alguma pessoa pedir desculpa? É a coisa mais rara do mundo alguém dizer: olha, você me desculpa, realmente eu estava errado, eu estava atravessando um problema, mas você me perdoa, por favor. Inclusive, se eu te causei algum dano, eu quero reparar. Né? A lição lá do Zaqueu, né? Quando Jesus foi para a casa dele, se hospedar na casa dele, ele prometeu que, de tão tocado que ele foi, né? A gente vai falar de Zaqueu numa próxima oportunidade, mas é isso. Vocês já viram alguém dizer: olha, eu errei? Ou então, quando algum tipo de relacionamento termina, ou quando alguém está rompido, se você entrevistar as duas partes, você vai escutar alguma delas dizer: não, realmente, eu sou uma pessoa difícil, e foi por isso que ela me deixou, por isso que ele me deixou, ou por isso que a gente brigou, por isso que a gente está separado. Não, você não escuta a pessoa dizer isso. É sempre: o outro é muito difícil, a pessoa não faz nada, ele não me ajuda, ele é isso, ela é aquilo, eu não aguento essa mulher, eu não aguento fulano só me explora, fulano nunca me ajudou em nada. Então, como que o mundo vai servir pra gente se só nós somos bons? Como que a gente vai conseguir estabelecer relações com as pessoas se só a gente é bom? Ninguém nunca tá errado. A pessoa perde o emprego e às vezes desligada mesmo da empresa, às vezes por contenção de despesa, e as empresas sempre desligam, imagino, os que menos produzem. Mas se você chegar para a pessoa e perguntar para ela, ela não se toca, que às vezes entre 100 pessoas e a empresa desligou 50, provavelmente foram escolhidos os melhores, os que mais produziram, aquela lição do abacaxi que eu falei há uns 2 dias atrás. Então a gente tem que se analisar, a gente tem que aceitar os nossos defeitos, porque senão como que a gente vai mudar? A gente vai passar uma vida toda acreditando que a gente é o melhor, que ninguém tá certo, que a gente sempre tá certo. E o mundo vai caminhando dessa forma em todos os setores. Então aqui no capítulo 7 do Evangelho de Mateus: como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho, né? Que um cisco é uma coisa pequena, você está olhando algo pequeno no olho do outro e não vê algo grande no seu olho, que é a trave. Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa eu tirar esse cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do seu olho e depois então vede como podereis, né? Vê se você pode, se você tem o direito, se você tem conhecimento, intimidade, para poder tirar o cisco do olho do vosso irmão. E aqui o Evangelho, né? Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, né? Que é os que perdoam, né? Os que ajudam. O comentário aqui de Kardec: uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal do outro antes de vermos o mal em nós mesmos. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho e, de certo modo, pudesse transportar-se para fora de si mesmo. Considerar-se como outra pessoa e se perguntar, como se você tivesse se duplicasse e você mesmo olhasse para você mesmo. Que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os próprios defeitos, tanto morais quanto os físicos. Tanto a ética, tanto a corrupção, quanto algum problema físico que a gente tiver. Essa imperfeição é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples, indulgente, carinhosa, caridosa. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na sua importância, na sua supremacia, ter ao mesmo tempo abnegação, humildade, para ressaltar em outra pessoa o bem que lhe deixaria encoberto?
em vez do mal que o colocaria à mostra. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, de muitas coisas erradas, é também a negação de muitas virtudes. Então, né, a gente estava falando sobre isso, nesse momento em que a gente precisa de união, nesse momento em que a gente precisa estarmos ao lado um dos outros, aproveitarmos o que temos de melhor uns dos outros, né, a gente parte para brigas, calúnias, acusações nas redes sociais. Então é muito difícil que as coisas deem certo se estamos sob esse tipo de comportamento. Então a gente não está entendendo nada, a gente reluta em aceitar o Evangelho, em aceitar o jugo de Jesus, em dizer, eu vou me calar, eu vou me silenciar, a partir de hoje eu vou dar um tempo nessas acusações, eu vou tentar entender qual é a opinião do outro, qual é a razão que leva as pessoas a pensarem diferente de mim, porque eu posso não estar com a razão. E mais do que isso, né? No Evangelho de João, no capítulo 8, que é o capítulo da mulher adúltera, né? Aquele de que iam levar a mulher para apedrejamento, a gente vai falar sobre ele aqui. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí Kardec coloca aqui o Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos valeu para com os outros. Então olha o cuidado, a gente não acredita nisso, a gente acha que isso é bobeira. A gente acha que isso é o Evangelho é uma historinha de 2000 anos atrás, que aconteceu lá com o pessoal, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aqui é lição de vida. Essas são as verdadeiras leis. Essas são as verdadeiras leis que a gente vai ser submetido, que a gente vai ser cobrado. E a gente está indo totalmente ao contrário disso. É impressionante como a gente não acredita no que é verdadeiro. E aí vem aqui, né, o capítulo 8 de João, que é a lição da mulher adúltera. Eu vou ler aqui no próprio Evangelho, aqui na própria Bíblia, a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Só a mulher, não tinha o homem. Ela estava adulterando sozinha. Olha aí, né, como a sociedade antiga, e hoje ainda, né, era totalmente machista, patriarcal, protetora. Trouxeram só a mulher, ela estava adulterando sozinha, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. No próprio ato, né? Eles, com certeza, encontraram o homem e a mulher numa cena, né, de sexo. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Mas Moisés mandava apedrejar os dois. Então houve aí uma facilitação e trouxeram só a mulher. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Porque os fariseus, já vendo a importância do trabalho de Jesus, da missão de Jesus, do consolo que ele estava espalhando, tudo que ia contra o que eles pregavam, né? Iam ter que trabalhar orgulho, perdão, iam ter que se desfazer de muitos comportamentos, então eles tinham que eliminar Jesus, né? E várias vezes eles tentaram pôr Jesus em xeque, né? Tem aquela passagem lá dos impostos, né? Perguntam para Jesus se era lícito pagar os impostos, né? Então, diziam isso tentando, né, para ter do que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia. Muita gente se preocupa com o que Jesus estava escrevendo na areia, porque tentando entender o que é que ele estava escrevendo, o que ele teria escrito,
Mas uma das coisas importantes da gente pensar aqui é que Jesus se silenciou. Jesus estava em silêncio, como se ele quisesse dar um tempo para as pessoas tomarem uma decisão sábia, reverem o que estavam pedindo para matarem uma pessoa e também pensando, né, na melhor forma de dizer àquelas pessoas uma lição que tocassem elas também. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra de novo. Quando ouviram isso, saíram um a um e começaram pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Então note, para a gente que sempre acha no direito de acusar as pessoas que nunca estamos errados, que não cometemos nenhum pecado, que não fazemos nada de errado, olha essa lição. Aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Será que a gente tem condição de dizer que a gente não tem nenhum pecado, que a gente não erra em nada, que a gente não faz nada de errado, que a gente não é maledicente, fofoqueiro, egoísta, que a gente não trai, que a gente não se corrompe, que a gente não barganha com Deus, com os nossos filhos, que a gente não sonega imposto, que a gente não pede notas para o contador para poder receber restituição do imposto de renda. A gente não faz nada errado. A gente não pega atestado para poder não trabalhar. A gente não se esconde no nosso trabalho para dormir durante uma atividade. A gente não mata o trabalho porque bebeu, porque não deveria ter bebido, e diz que estava doente e vai no médico e mente o problema para poder pegar um atestado. Então a gente não mente nada. A gente pode atirar a pedra então. Então note que estamos sempre cometendo erros. E Jesus está sempre nos perdoando, não tem problema nenhum. O problema é a gente enxergar isso para poder parar de fazer. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mas do que a mulher, foram todos embora, só ficaram ali alguns dos apóstolos. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E ela ficou em silêncio. Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não tornes a pecar. Note que Jesus não passou a mão na cabecinha dela, não falou para ela: olha, você estava sendo apedrejada, você não devia ser apedrejada, ou você também, para que você fez isso? Por que você estava traindo? Por que você estava se adulterando? Por que você estava fazendo isso? Não, Jesus não falou nada para ela. Só perguntou: onde é que estavam as pessoas que te acusavam? O que Jesus queria dizer? Onde é que estavam as pessoas erradas que estavam te acusando de algo errado? Onde é que estão essas pessoas? Onde é que estão as pessoas erradas que te acusavam de algo errado? Então não ficou ninguém. Então você também não acuses as outras pessoas em outros problemas que você se deparar pela frente, mas não tornes a pecar para que não te sucedas algo pior, porque eu nem sempre estarei do seu lado materialmente para poder interceder por você. Então note que essa lição traz muitas reflexões para nós. Não só essas que eu estou trazendo, eu tenho certeza que você que está me ouvindo também tem várias reflexões e poderia aqui completar essa fala com muitas coisas boas também. Então aqui Kardec comenta, né, no item 13 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. A indulgência é se colocar no lugar da outra pessoa. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros com mais severidade do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros aquilo de que nos absolvemos. Antes de censurarmos uma falta,
a alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. É tudo que a gente falou aqui. A censura que se faz à conduta alheia pode ter dois motivos. Reprimir, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está criticando alguém. A gente está reprimindo um mal, conforme Kardec está nos dizendo, ou a gente quer simplesmente desacreditar essa pessoa. A gente quer simplesmente pôr essa pessoa para baixo, porque a gente não gosta dela, ela não torce para o mesmo time, nem para o mesmo partido, nem é da mesma opção sexual. Então, qual o intuito quando a gente está criticando? Desacreditar a pessoa, ou a gente quer conter o mal? E aí aqui no final ele coloca: aos olhos de Deus, a única autoridade legítima é a que se apoia no exemplo que se dá do bem. No exemplo do bem que se dá. É o que igualmente se vê nas palavras de Jesus. É o que vemos nas palavras de Jesus. Então, vou finalizar aqui com a leitura de Emmanuel, que está no Fonte Viva, né? Eu gosto desse livro porque ele comenta muitos dos versículos mais importantes. Esse aqui ele vai falar de uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas, mas tem tudo a ver com o tema que a gente conversou aqui, vocês vão ver. Então, o capítulo é o 37, se chama Na Obra Regenerativa. Aí vem aqui a passagem de Paulo, da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, que sois espiritualizados, que são pessoas boas, que perdoam, que são indulgentes, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. Então Emmanuel comenta: se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cóleras, com ferrões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se tentamos orientar alguém com raiva, com agressividade, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, se lhe apontamos os erros, poderá salientar os nossos gestos também menos infelizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu o outro, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se opinamos, se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratamos o erro do nosso irmão, do nosso semelhante, como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos na realidade concretizando a obra regenerativa. Estamos vivendo o Evangelho. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, cair no despenhadeiro das sombras interiores, não olvidemos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação como o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas, doenças, com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. E como está faltando humanidade, né? Até vi algumas pessoas postando na internet, né, que nosso problema é que está faltando humanidade, né, em nós. Não só humildade, está faltando humanidade. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz, né, com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Se na situação dele a gente não teria feito o mesmo. Se na situação dele a gente não teria feito pior.
Atiremos a primeira pedra se tivermos sem pecados. Está lá no Evangelho de João, que a gente acabou de ler. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Então, eu continuo falando sobre isso, que o mundo passa por problemas de extrema gravidade, de muita perturbação, um problema de saúde a nível mundial, em que nós, no mínimo, se a gente não puder fazer nada, vamos nos silenciar, vamos pedir a Deus por nós, então, primeiramente, para que Deus, eu tenho certeza que essa pessoa, que você, que eu, que a gente sai para uma rede social para agredir os políticos, para agredir pessoas notáveis como o Papa, como o Divaldo Franco, como tantos outros que tem por aí, pessoas notáveis, nós sabemos que estamos errados. É um vício que a gente não consegue dominar. É aquele vício da bebida que a pessoa não consegue dominar e sabe, e chora depois que acorda, depois de agredir dentro de casa, quebrar as coisas. A gente sabe que a gente está errado. Então vamos reconhecer perante a Deus, vamos pedir a Jesus que nos ajude a superar isso. Vamos pedir a Deus por isso. Então, que continuemos, né, com fé, com esperança, respeitando o posicionamento das pessoas que acham que já devemos começar a sair de casa, que a gente faça o que a gente achar melhor, mas que a gente respeite o posicionamento dos que nos pedem isolamento, e mesmo que a gente não queira, que a gente acha que já deve estar no momento de voltar a trabalhar, mas respeitemos e façamos o que for melhor para a comunidade, respeitemos as leis, o que é melhor para nós, para nossas famílias. Então fiquem todos em paz e muito obrigado pela atenção.